Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai tratar sobre tabela verdade e para isso a gente vai falar um pouco sobre conjunção, esse símbolo, disjunção, esse, e condicional, beleza? Vamos tratar um pouquinho, falar um pouco de conjunção. Bom, conjunção, esse cara aqui, ele vai ser falso se de uma das suas proposições, das suas duas proposições, forem falsa, tá? Então esse cara vai ser falso quando uma das suas proposições for falsa. Esse cara aqui, ele vai ser falso quando as duas forem falsas. Então se tiver uma proposição falso com falso, isso aqui vai dar falso. Esse cara aqui, se você tiver falso e verdadeiro, vai dar falso. Falso com falso também vai dar falso. Beleza? Na condicional, você só vai ter uma falsidade, uma linha, né, como falso, se você tiver o primeiro verdadeiro e o segundo falso. Isso aqui é falso. Esse cara aqui eu vou dar uma atenção para ele maior, que ele é mais difícil de entender. E eu vou explicar melhor para vocês aqui embaixo. Então pensa comigo uma coisa. Eu tenho a primeira proposição, que é chove. A segunda é chão molhado. Então vamos lá, vamos montar aqui. P e Q, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Essas são todas as possíveis, né, as possíveis formas de a gente combinar os dois, tá? Vamos pensar uma coisa aqui. Lembra do símbolo que a gente viu aqui? Então, P, então Q. Se isso acontece, então isso, tá? Então, se isso, então isso. Então, vamos lembrar aqui do nosso exercício. Então, se chove, então o chão tá molhado. Isso é verdadeiro, né? Então, se você está lá fora da sua casa, está chovendo, o chão provavelmente vai estar molhado, beleza? A segunda é o que, ó? Verdadeiro e o que é falso. Então, se chove, então o chão não tá molhado, tá? Não tá molhado. Então, se eu falo que isso daqui não está molhado, isso aqui é uma mentira, né? Tá falando que isso aqui é falso. Qual é o contrário de molhado? O que é falso é não molhado, né? Não está molhado. Então, se chove, o chão não está molhado. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Isso é falso, né? Então, se chove, o chão vai estar molhado. O terceiro aqui é se o P for falso. Então, se não chove, então o chão está molhado. Tá vendo? O que é verdadeiro, então isso aqui é o chão está molhado. Então, se não chove, o chão está molhado. Isso é verdadeiro, né? Você pode estar limpando a calçada, foi lá e molhou o chão. Bom, o quarto é, se não chove, o chão não está molhado. Eu também tenho essa opção. Pode não estar chovendo, você não está limpando a calçada, por exemplo, e o chão está molhado. O chão não está molhado, né? Então, tá certinho. Entenderam? Então, quando que eu vou ter que isso daqui vai ser falso? Quando a minha premissa é verdadeira e a minha conclusão, né, depois do condicional, for falso. Beleza? Vamos fazer um exercício. Esse é um exercício que eu peguei aqui de um site de concurso público. Vamos ver se eu abro ele aqui pra gente poder fazer. Bom, vamos pegar ele aqui. Vamos lá. Então, P ou não que, P e Q. Note aqui que tem esse carinha aqui, ó. O que ele faz? Ele nega todo o seu quê. Então, se aqui em cima o seu quê é verdadeiro, falso, se a gente tá negando aqui, né, a negação dele vai ficar falso, verdadeiro, beleza? Então, vamos lá. P e Q. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aqui eu tenho todas as formas, né, de juntar esses dois caras aqui. Então, vamos lá.
Primeiro cara que eu vou observar é esse não que. Eu vou fazer uma linha aqui só para ele para facilitar a minha vida, ó. Não que. Qual é a negação de V? De verdadeiro é falso. De falso, verdadeiro. De verdadeiro, falso. De falso, verdadeiro. Então, a primeira proposta aqui é esse cara aqui, ó. P ou não que. Esse aqui é o primeiro cara que a gente vai resolver. Então, se a gente está tratando P ou não que, eu tenho que olhar para esse e para esse aqui. Então, ó, verdadeiro ou falso. Lá em cima a gente viu a regra do ou. O que dizia a regra do ou? Só vai ser falso se eu tiver os dois como sendo falso. Aqui eu tenho os dois sendo falso? Não, né? Eu tenho um verdadeiro e um falso. Se os dois não são falsos, isso daqui é verdadeiro, né? V ou F é V. V ou V é V. F ou F, opa, esse cara entra aqui. F ou F é F. Então, esse cara aqui é falso. F ou V é V. Tranquilo? Então, esse cara aqui, ele é o quê? Ele é verdadeiro. Né? Desculpa. Essa linha aqui, ela é verdadeira. Beleza? Então, vamos lá pro outro. O outro é esse aqui, ó. P e Q. Então, P e Q, eu vou ter que olhar para quem? Para esse e para esse aqui. Então, vamos lá. Verdadeiro e verdadeiro. Vamos só relembrar aqui a regra do E. A regra do E diz, né, que é a conjunção. Eu só vou ser falso se um dos... eu vou ser falso quando uma das minhas proposições forem falsa. For falsa, quer dizer. Então, se eu estou usando P e Q, as duas são verdadeiras. Então, esse cara aqui é verdadeiro. V e F, opa, um deles é falso. Então, eu vou ter aqui um falso. F e V, opa, eu tenho aqui um falso. Então, eu vou ter um falso. E F e F é falso. Então, mais um falso. E agora, vem a parte final. O que é a parte final? Eu tenho esses dois caras aqui, ó. Que é o meu exercício, ó. Eu quero saber esse, então esse. Quero saber quais são os resultados, beleza? Então, vamos pensar aqui. Então, aqui é P ou não que. Então, P e Q. Então, a gente vai olhar agora. Fechar aqui, bonitinho, pronto. Bom, P, então, P ou não que, então P e Q. Bom, esse primeiro, então esse segundo aqui. Verdadeiro, então verdadeiro. Vamos relembrar a regrinha lá em cima, que dizia o quê? Se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, então tudo é falso. Beleza? Então, lembre-se dessa regra para a gente aplicar aqui. Se o primeiro for verdadeiro e o segundo falso, então tudo é falso. Nesse caso, ó, o primeiro é verdadeiro e o segundo também é verdadeiro. Então, aqui é verdade. O primeiro é verdade, mas o segundo é falso. Então, aqui é falso. O primeiro é falso e o segundo é falso. Então, aqui é verdadeiro. O primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Então, esse aqui é o quê? É falso. Beleza? Então, fica dessa forma aqui. Até a próxima, galera.